Gravação. Galerinha, então, estou começando aqui, tá bom? 3, 2, 1. Eu falo sempre 3, 2, 1 com linha de corte, tá? 3, 2, 1. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui é o Alessandro Gomes, fundador da MBO Business Training, e mais aqui uma poderosa live junto com o Mário Divo. Tudo bom, Mário? Bom dia para você, bom dia no momento que a gente está gravando, a gente não sabe quantas pessoas vão ver, mas fica aí um grande abraço para todo mundo aí que acompanha o seu trabalho. Legal, bacana. Pessoal, é o seguinte, eu tenho que fazer esse pedido para vocês, porque eu confesso a vocês que eu não sabia da importância. Então, você está assistindo aqui a gente, deu bastante trabalho para produzir essa live, reunir agendas. Então, em consideração, se você gostar, clica aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e também deixe nos seus comentários, perguntas, enfim, participe, interaja e se você gostar também bastante, por favor, compartilhe com todo mundo essa informação que hoje aqui eu acredito que será muito importante. Ok? Mas antes, aqui uma vinheta do nosso comercial, do nosso institucional. Pronto, estamos de volta aqui junto com o Mário Divo e olha, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que está na moda e que realmente nós precisamos aqui se adaptar a uma realidade que foi totalmente, que nem a gente usa o termo aí, disruptivo. O que é que está acontecendo de tão diferente que muitas pessoas nos dias de hoje ainda não estão se adaptando? E nós estamos falando sobre o trabalho remoto. Tudo bem, Mário? Tudo jóia, vamos lá falar sobre um tema que é muito atual e bastante desafiador, né? Legal. Mário, eu quero fazer logo de início aqui uma pergunta bem objetiva. Embora tenha tido toda essa mudança em relação à tecnologia, eu queria entender um pouquinho mais sobre a realidade aí das questões trabalhistas que podem se envolver em relação a um trabalho remoto. As pessoas falam muito sobre a tecnologia que mudou, enfim. Mas em relação à parte trabalhista, eu acho que a coisa ainda não está muito clara. Embora para o empregador os custos diminuíram, será que está acontecendo algum tipo de abuso no relacionamento entre empregador e empregado, já que para onde a gente olha, nós estamos vendo aí que aumentou a carga de trabalho, mas o salário continuou. Será que vai dar algum tipo de problema em relação às questões trabalhistas, visto que também já tem algumas normativas que estão funcionando, como por exemplo aqui, ó, a MP 927 de 2020, que no seu artigo 4º, que fala sobre a desburocratização em relação ao trabalho do home office e também dentro do artigo 75C da CLT, que determina que seja colocado uma condição específica para cada trabalhador que esteja exercendo esse tipo de trabalho. Na sua visão, eu sei que foram várias perguntas, a gente vai pontuar isso, desmistificar cada uma delas, né? Na sua visão, como é que você está enxergando essa nova realidade em relação a esse tipo de trabalho agora? Bom, então vamos, como são várias perguntas, eu vou contextualizar um pouco para depois partir para cada uma das respostas. Você tem um momento em que as empresas, cada uma dentro da sua estratégia, da sua forma de ver, né, a sua realidade na relação que tem com seus colaboradores, a empresa tem lá uma dinâmica, um dia a dia, e de repente ela é chamada a ter uma mudança no seu cotidiano, precisando resolver como trabalhar, como desenvolver o trabalho. Alessandro, eu vou pedir para regravar isso, tá? Desculpa, eu me perdi aí. Não tem problema. Pode que daí a gente corta daqui por diante. Então eu vou retomar, tá? Tá. Bom, a pergunta ela tem vários aspectos. Então eu vou procurar aqui me organizar numa contextualização em primeiro lugar,
depois eu respondo cada uma dessas questões. Imagina que você tem um momento em que as empresas estão com o seu cotidiano em andamento, numa relação com seus colaboradores, e ali no momento seguinte elas precisam tomar decisões que não interfiram na prestação de serviço ou na produção de bens e produtos que ela desenvolve, e, ao mesmo tempo, ela não pode ficar com os seus colaboradores no mesmo ambiente em que eles estavam acostumados. Daí existe a explosão do que a gente chama de teletrabalho. O que você passa a ter são empregados, são colaboradores, são funcionários que começam a trabalhar remotamente. Lembrando que o trabalho remoto não necessariamente é home office, mas aqui eu vou dar foco no home office. Ao ter seus colaboradores em home office trabalhando em casa, as empresas acabam tendo, obviamente, algumas vantagens, alguns desafios, claro que também alguns problemas, mas elas foram pegas de surpresa, e você levantou a questão trabalhista, mas eu quero levantar também a questão da segurança da informação. De dados. Então, você imagina que dentro deste novo momento, elas precisaram rapidamente, sem grande planejamento, e obviamente com os cuidados necessários, mas com os riscos também associados, elas precisaram criar uma situação em que os seus colaboradores iriam trabalhar remotamente, acessando dados, e o problema da segurança é bastante crítico. Exato. Eu acredito que este momento vai trazer para as empresas uma sinalização de que o trabalho remoto vai se consolidar e cada vez você vai ter mais gente trabalhando em casa ou remotamente, o que faz com que os cuidados com a segurança sejam aprimorados. Então, este jogo de segurança, eu acho que muitas empresas deixaram muitos profissionais de TI meio doidos para conseguir resolver o problema de imediato, mas este ponto, este desafio, eu acho que acabou sendo superado por uma grande parte das empresas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro aspecto que você levantou, que é o aspecto trabalhista. Já existe, você citou questão de legislação, e eu vou lhe dizer o seguinte, já há caso de sindicatos que entraram com um liminar pedindo que a empresa pagasse uma parte em dinheiro do que seriam os custos que o seu colaborador teria trabalhando em casa. Essa era a minha questão. Quem é que paga a conta, né? Água, luz, internet. Então, esta é uma questão que é tão nova e que eu acho que vai dar muita discussão jurídica e, obviamente, que a gente não consegue prever o caminho que isso vai tomar. Você tem argumentos, né, que os sindicatos que entraram com liminar pedindo que a empresa pagasse uma parte das despesas do funcionário, em alguns casos até desse o equipamento, o computador, para o funcionário trabalhar em casa. Então, há argumentos que tentam fazer a justiça entender que este funcionário ele vai ter custos adicionais, vai ter alguns problemas, digamos, com uma internet melhor, até uma questão ergonômica já foi levantado em alguns tipos de ações de liminares. Até o momento, a justiça, em meio a esta pandemia, não tem dado ganho, né, nesse sentido, tem cassado as liminares, mas este é um assunto que já está em discussão em muitos fóruns. Inclusive, eu por questões éticas, eu não vou dizer nomes, mas existem associações de empresas, grupos de empresas, que estão discutindo isto porque acreditam que a legislação trabalhista no Brasil e, digamos assim, esta história trabalhista no Brasil vai gerar alguns tipos de entraves e, assim, nem tanto vai dar tudo que os sindicatos estão querendo,
mas também acham que algumas coisas vão acabar virando uma jurisprudência e as empresas vão ter que arcar com alguns custos para os funcionários em trabalho remoto. Enfim, essa é uma questão que eu acho que vai pautar a vida das empresas, a vida da relação trabalhista. Os juízes e tribunais vão ter que encarar muitas ações, né, nesse sentido. Eu não consigo prever o que vai acontecer, mas a única coisa que eu consigo prever é que o assunto vai crescer cada vez mais, e eu acho que a solução, neste caso, vai passar por uma negociação entre a empresa e os seus colaboradores. As grandes empresas, é claro, através de negociação com o sindicato, quando tiver seus acordos coletivos de trabalho. Mas médias empresas, pequenas empresas, elas vão ter que, na relação com seus colaboradores, entrar em algum acordo. Porque é muito melhor uma negociação e um acordo do que ficar discutindo na justiça, né? Mas, em suma, é um assunto que vai pegar Sim. cada vez mais no futuro. E, ao mesmo tempo, como eu falei, a questão da segurança é outra questão. Caiu a conexão. Acredito. Ainda bem que eu não estou fazendo ao vivo. Oi, caiu a conexão daqui. Retoma a última frase só. A gravação está continuando. Eu não sei onde é que parou, mas... Você estava fazendo uma conclusão de que, obviamente, ninguém sabe prever, né? Então vamos lá. Tá. Então, resumindo tudo isso que eu comentei, a gente não consegue prever o futuro de uma maneira precisa. O que eu posso prever, na minha visão, é que esse assunto vai crescer. Claro, da segurança é inevitável, as empresas vão ter que investir bastante nesse sentido, mas na questão trabalhista, eu acho que a negociação, eu entendo que a negociação entre as empresas e você desculpa, entrou alguma coisa na tela aqui. Engraçado, um negócio... Bom... Ainda bem que a gente não está ao vivo. Não, alguma coisa que eu esqueci de desativar aqui, entrou uma mensagem aqui na tela. Mas, assim mesmo. Então, vamos lá, de novo. Tá. Em resumo, Alessandro, eu acho que a gente vai ter ainda pela frente o desafio da segurança, as empresas vão ter que investir bastante nisso, e até mesmo para dar uma certa operacionalidade melhor até para os funcionários que estão em teletrabalho. Mas a questão trabalhista, que é o outro lado que nós comentamos, vai ser algo que estará na pauta da justiça, na pauta das empresas, dos sindicatos, e eu acho que o melhor dos caminhos vai ser a negociação, ou seja, as grandes empresas vão ter chance de, em acordo coletivo, discutir isso, as pequenas e médias empresas vão, de alguma maneira, poder negociar com seus colaboradores. O pior dos mundos é se este assunto, que ele interessa para todos, né, tanto do lado empresarial quanto dos seus colaboradores, tiver que ficar sendo discutido em âmbito judicial por conta de alguns ganhos a mais ou a menos que o colaborador possa ter. Na minha visão, o caminho para o país como um todo vai ser, em cada caso, a empresa negociar com seus colaboradores como é que ficam os desafios, as oportunidades e as vantagens de lado a lado, e eu acho que o equilíbrio vai ser conquistado através de negociação. Uma coisa que é interessante, né? A gente estava preparado para tudo. Eu levantei até mais alguns dados aqui, Mário, só para você ter uma ideia. O Instituto Ipsos, ele colocou que o trabalho em casa
era um objeto de desejo para muitos. Veja só, 49% faz parte daquelas pessoas que são empregados, o trabalho tradicional, a antiga realidade, né? Eles tinham desejo de trabalhar em casa para ter mais tempo para a família. 55% dos autônomos também tinha esse anseio de poder trabalhar mais em casa. E também 55% dos desempregados foram consultados, entrevistados, também realizaram o desejo, mostraram o desejo de trabalhar em casa. E 10% dessa turma falaram que preferem o coworking, né? Agora, por mais que tenha tido esse desejo, né, por uma boa parte, eu acho que quase mais da metade para determinado grupo, né, ninguém estava preparado para essa situação. E aí, quando chegou essa realidade, nos deparamos com uma nova série de questões a serem debatidas no nosso dia a dia, que vai perdurar por muito tempo ainda. Eu vejo que ainda vai ter um campo para muitas discussões. Acho que, eu acredito, aí pelos próximos 5 anos ainda questões como essa serão debatidas, porque as pessoas tinham desejo, mas agora elas se encontram com essa realidade e aí ninguém estava pronto para essa realidade. Tem uma questão operacional que a gente não pode esquecer, que é a seguinte: conceitualmente, trabalhar em casa é muito legal. A pessoa, ela passa o dia mais à vontade, só que quando ela precisa participar de uma videoconferência, por exemplo, isso já aconteceu comigo em relação a terceiros, a pessoa do outro lado não tem a câmera funcionando, a pessoa do outro lado não tem uma internet com qualidade que mantenha a conversação funcionando, fica caindo o tempo todo, trava. Então, ou seja, conceitualmente é bom, mas existe uma necessidade de se organizar para trabalhar em casa. Às vezes a pessoa tem filho pequeno e que chora, que grita, então tem um cachorro, tem ou uma vizinhança com uma poluição sonora enorme. Então, conceitualmente, como eu disse, é bom, é tranquilo, mas gera um desafio você organizar o seu ambiente para que aquilo seja o seu local de trabalho de uma maneira íntegra. Do contrário, você vai acabar muitas vezes perdendo foco. E só para concluir, então, a gente fechar aqui, a gente abordou todas essas partes, em relação à holacracia, né? Esse modelo sem estrutura hierárquica, né? Como que ele deve ser abordado, como é que ele deve ser encarado nessa nova realidade? Acho que, de repente, a gente pode falar isso no campo mais da inteligência emocional, talvez, né? Sim, eu diria não só da inteligência emocional, mas quando você tem um ambiente tradicional de trabalho, as pessoas estão em contato umas com as outras e, digamos assim, há uma interação social ali, a par do que se faz da atividade, da responsabilidade de cada um. E quando se pensa em equipe, existe a liderança, existe o gestor, existem os momentos de reunião. Quando, neste novo momento, a gente precisa ter o desempenho e o trabalho realizado, só que numa outra condição de relacionamento, esta realidade ela tem que ser adaptada. E ela é adaptada em função até mesmo do preparo e das competências que cada pessoa terá para esta nova realidade, inclusive o papel do líder, do gerente. Sim. Perfeito. Então, só para deixar um pouquinho, fechar um outro campo que a gente abordou aqui, né? Sobre a segurança. Eu também levantei alguns dados aqui interessantes. Eu acho que de repente poderia só dar mais uma esticadinha aqui. Veja só que interessante. No Reino Unido, 95% das empresas, né, elas ainda estavam em uma adaptação em relação à segurança de dados. 1,3% das empresas já afirmam que perderam dados com vazamento durante a nossa pandemia aqui, né? A pandemia. Metade das empresas
né, que existentes afirmam que possuem criptografia de dados. E 25%, eu acho esse um número muito alto na realidade, 25% dos profissionais, dos colaboradores, admitiram violar políticas de segurança. É grave, né? As empresas elas investem o tempo todo em segurança, e principalmente as grandes, principalmente as multinacionais, investem muito dinheiro para segurança de dados, e os hackers também investem muito para tentar furar essa segurança, quebrar esses bloqueios. Caiu de novo. Você vê que nós estamos vivendo na pele o que eu falei antes, né? da queda do sinal. Vou retomar aqui. Isso. Alessandro, eu vou assumir perante os nossos, quem nos acompanha, que nós acabamos de ter uma queda aí de sinal. Sim, vivemos agora, emendando aqui a conversa, que foi exatamente para exemplificar o que eu falei antes. Ou seja, quando aumentou, uma coisa que eu tinha esquecido de dizer, né? Aumentou o uso da internet. Então, em determinados horários do dia, muita gente trabalhando, inclusive estudantes, né, que estão acompanhando as suas aulas remotamente. Então, a queda do sinal tem sido também algo frequente. Voltando à questão da segurança, quando caiu aí o sinal, a gente tem um pessoal que investe muito para garantir a segurança das empresas, e tem os hackers que investem muito também para quebrar essas barreiras. E nesse caminho, mesmo fora da pandemia, mesmo o cotidiano anterior a essa pandemia, esse problema de perda de dados, o risco da perda de dados já existia. Agora, o que acontece é que os dados começam a fluir muito mais para o acesso dos funcionários, dos colaboradores à distância. Então, as empresas tiveram que tomar medidas de segurança muito rapidamente, nem todas planejadas, nem todas, digamos assim, pesquisadas, ou até com exercícios de segurança para garantir que a empresa não perdesse dados, mas é o que você falou aí, os dados que você comentou, eu acredito que estão acontecendo no mundo inteiro. Entendi. Legal. Acho que ficou bem amarradinho nesse final aqui, embora com os problemas técnicos, né? Você acha que esse tipo de problema técnico acontece mais no Brasil do que em outro país? Só para a gente entender. Eu acho que acontece em todo lugar, dependendo da estrutura de internet, da quantidade de gente que esteja trabalhando. Eu acho que o grande problema é nos grandes centros, né? Eu estou no Rio de Janeiro, numa área relativamente central, você está em Brasília, e a demanda em torno das bandas de internet é enorme. Então, pode ser que alguém que esteja fazendo algum trabalho remoto, ou até uma conferência em uma cidade com menos demanda, talvez não tenha tanto problema, mas eu não saberia precisar. Mas eu acho que o problema é geral, porque eu já tive situações de queda de sinal conversando com pessoas do exterior, então... Então, perfeito. Então, isso até alivia a gente, porque a gente lê muita coisa, assim, que aqui na internet a gente compra uma quantidade de dados e aí na hora da entrega é uma quantidade bem inferior, né? Então, talvez, eu imaginei que fosse um problema um pouco mais próximo aqui do nosso país, mas também acontece em outros lugares. Os próprios provedores de internet, eles tinham um dimensionamento de demanda e a mudança foi brutal. Então, a gente tem que entender que, veja,
com o problema da pandemia, os hospitais tiveram uma demanda crescente, tiveram que se ajustar de alguma maneira. A sociedade precisou se ajustar em termos comportamentais para garantir que os hospitais não explodissem lá em função da limitação de leitos. Então, os serviços todos, eles são dimensionados em função de uma demanda e crescem em função de um investimento planejado. Com essa mudança que nós tivemos rápida em todas as áreas por conta da pandemia, muitos dos serviços ficaram com uma sobrecarga, houve uma necessidade de adequação, e outras situações, alguns serviços, infelizmente, ficaram com uma subcarga, principalmente lojas, restaurantes, bares, né, que precisaram fechar suas portas por um tempo. Entendi. E em relação ainda ao trabalho remoto, para o pessoal entender, compreender um pouquinho mais a diferença, né? Qual seria a relação entre trabalho remoto, home office, coworking, para que fique um pouco mais claro para o público e de repente ele já executa uma das 3 etapas há muito tempo e de repente nem sabe. Eu, por exemplo, eu trabalho num escritório home office como esse aqui, né? Já há muitos anos. E o que é interessante, né? Há muito tempo atrás, depois de ter morado na Ásia, né, que lá já tinha essa cultura de tudo ser muito ágil, tudo ser muito prático, né? Quando eu retornei para o Brasil, ainda não era muito bem visto. Era assim, a pessoa que trabalhava de home office, em home office, né? Ela não era bem vista, não era vista como uma pessoa que realmente estivesse trabalhando, uma pessoa folgada. Hoje nós estamos todos na mesma bacia, mas existe uma diferença clara sobre isso daí. Qual que seria essa diferença? Olha, eu vou dar dois exemplos, 2 casos que, de alguma maneira, eu acompanhei de perto, né? E que podem responder bem a sua pergunta. Tem uma pessoa aqui no Rio de Janeiro com quem eu comecei a desenvolver um contato profissional, e a gente estava por telefone conversando, isso foi antes da pandemia, claro, conversando sobre uma parceria que nós poderíamos fazer na área educacional. E essa pessoa, a gente ia marcar um encontro e tal, e ele me disse o seguinte: olha, vamos marcar num café tal, e definir um lugar num café, num shopping. E a gente se encontrou lá para conversar. Aí eu vim a saber o seguinte: esse cara não tem escritório, ele faz intermediação de contatos e parcerias de instituições educacionais. Ele não tem escritório. Todas as reuniões dele com terceiros são feitas em locais assim, um shopping, uma cafeteria, ou num shopping, numa livraria. Leva lá o seu iPad, né? E qualquer coisa ele acessa na hora ali. Então, ele faz, o trabalho dele é remoto integralmente. Ele não tem escritório fora de casa. A empresa dele, o endereço é na casa dele. Mas todas as reuniões que ele faz fora, em algum lugar, ele está com o iPad dele e acessa as informações que ele precisa nas bases de dados. Então, esse conceito é um conceito de teletrabalho, é um trabalho remoto. Porque ele está em algum lugar, ele não está num escritório como a gente costuma entender. E o escritório, quando ele está, é dentro da casa dele, é o home office. Então, esses conceitos começaram a se misturar. Eu quis marcar uma reunião com uma pessoa em São Paulo, e essa pessoa marcou dentro de um café, que quando eu cheguei, é um café que tem uma instalação preparada para as pessoas que querem trabalhar lá dentro. Então, você chega num lugar, as mesas estão cheias de jovens que compram lá o seu café e passam a manhã trabalhando com seus computadores, seus laptops, e numa instalação que tem
uma rede de internet disponível para quem está lá dentro. Isto, eu estou dando 2 exemplos que eu vivi, que passam a ser cada vez mais normais. Eu tenho um vizinho aqui no Rio de Janeiro, ele e 3 sócios. Eles contrataram uma equipe, eles mexem numa startup. Eles não têm escritório em lugar nenhum. Quando eles precisam se reunir, os sócios, entre eles ou com a equipe, eles alugam uma sala de um coworking. E vão lá, se reúnem. Fora isso, a conversação deles é toda remota. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? É que hoje em dia se fala muito do trabalho remoto, do home office. Então, é bom entender o seguinte: trabalho remoto já tem há muito tempo. As pessoas que, de alguma maneira, acessam a informação e não necessariamente trabalhando no escritório tradicional. A ideia do coworking cresceu por quê? Exatamente porque mais pessoas começaram a ter o interesse em ter essa liberdade de movimento e poderem, em alguns lugares onde existe a instalação de uma internet, existe um lugar adequado para ela sentar, ela fica por ali. E, às vezes, até o trabalho que ela desenvolve é um trabalho individual e ela está acostumada a fazer isso remotamente. Agora, é melhor fazer isso num coworking ou é melhor fazer isso em casa? Conceitualmente é a mesma coisa. Ele está trabalhando sozinho, usando a internet no seu computador, no seu laptop, para acessar a informação. É melhor fazer isso em casa ou é melhor fazer isso num lugar que a gente chama de coworking? Aí é uma questão muito pessoal e uma opção de quem tem disciplina para trabalhar em casa. Às vezes, como eu disse, tem cachorro, tem criança, tem um barulho externo, ou um ambiente que, digamos, é pequeno ou a pessoa em casa não tem a disciplina necessária, ou ela precisa ter um grau de sociabilidade, portanto ela vai no coworking para fazer um network. Então, essa decisão é muito individual. Mas fica claro que trabalho remoto ele já existe há um bom tempo. Agora, o que cresceu muito neste último período é o trabalho em casa, até por conta do isolamento. E uma palavra que cada vez mais você vai ouvir e, digamos assim, ser aplicada para tudo isso que eu falei é teletrabalho. Porque você estará fazendo o seu trabalho utilizando recursos de conectividade da internet à distância, mas que pode ser no coworking, pode ser numa cafeteria, ou até pessoas que vão fazer isso em lobby de hotel, senta lá no lobby do hotel e fica se sentindo num ambiente agradável. E o que no Brasil não existe, e por razões óbvias, como existe na Europa, é o jovem que leva o seu laptop no dia de sol, senta num gramado e fica trabalhando à vontade, às vezes até tira a camisa. No Brasil, essa coisa, por segurança individual, já é mais complicada. Você acha que quem está sofrendo mais ou não, né? Sei lá, talvez seja uma intuição minha aqui. O pessoal que tem já uma carreira mais sênior, você acha que eles estão sofrendo muito? Muitos vão enfrentar o desemprego porque não vão conseguir se adaptar por conta da velocidade de informação? Com certeza, a tecnologia ela muda tão rapidamente que as pessoas mais jovens têm mais facilidade de adaptação e digamos, está no sangue essa coisa. Eu vou dar um exemplo hoje. Você, se olhar para trás, o Instagram é algo que até, sei lá, 5 anos, 4 anos, praticamente não existia, cresceu muito nos últimos anos, e agora já tem gente dizendo que o TikTok vai substituir o Instagram, já tem gente dizendo que o Facebook vai querer comprar o TikTok, né? Ou seja,
esta dinâmica é tão grande e que o jovem acaba se adaptando. As pessoas mais velhas, mais, como você disse, sêniors, por mais que elas queiram, essa velocidade de adaptação não é a mesma. Às vezes até algumas barreiras individuais, crenças, vontade, motivação, não entram, digamos, no mesmo circuito de adaptação. Então, eu acho que os sêniors estão conseguindo fazer o trabalho remoto, conseguindo trabalhar em casa ou em algum coworking aí seguro, mas dentro da limitação de entrar numa rede, fazer o contato, conversar, como nós estamos fazendo agora. Mas o jovem, certamente, ele vai ter muito mais condição de se adaptar a esse mundo disruptivo, né? Como você disse no começo, e que tem uma dinâmica muito grande. Agora, para não deixar os sêniors tristes, né? Até no meu caso, existe uma grande oportunidade, que é a seguinte: determinados tipos de conhecimento, competências e informação, um processo cognitivo, ele não se perde por conta de se trabalhar com uma tecnologia nova. Então, o importante é que os sêniors tentem tirar proveito da velocidade com que se pode adquirir conhecimento, com que se pode identificar pontos de melhoria nas suas competências e, com isso, desenvolver melhor aquilo a que se propõe. Seja em qualquer área de atividade, o desafio do teletrabalho, ele existe em função de competências que cada pessoa tenha. E, nesse caso, até alguns jovens. Como eu disse, a sociabilidade pode ser algo que um jovem tem e o outro não. Não tem aquele jovem que precisa estar no coworking, trabalhando com outras pessoas, e tem um jovem que não consegue trabalhar perto de outras pessoas e precisa de isolamento. Então, cada pessoa tem as suas características, assim como os sêniors. Basta desenvolver as habilidades e competências que lhe darão, eu diria, prazer de um lado e resultados de outro lado, que no final vão caminhar para uma sensação de sucesso e de colaboração com o que eles estão fazendo. Em relação aí às competências que você citou muito, e você também é um especialista nos estudos, na pesquisa em relação ao mundo VUCA, a inteligência emocional está mais suscetível ao mundo VUCA do que nunca? Não só inteligência emocional. Primeiro, para quem possa estranhar a expressão VUCA, VUCA, V-U-C-A, é uma expressão que nasceu no final da década de 90, a partir de, digamos, de trabalhos que eram desenvolvidos durante a Guerra do Iraque pelo exército americano. Depois essa expressão foi incorporada nas empresas, como quer dizer que o mundo é volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo. Mais recentemente, incorporaram a letra H, então ficou VUCA, essa letra H de hiperconectividade, que é exatamente do que a gente está falando hoje, né? Então, esse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo e hiperconectado, ele tem uma série de oportunidades e, ao mesmo tempo, gera uma série de desafios e riscos para as pessoas. E conforme as pessoas vão se adaptando e vão se desenvolvendo nas suas competências e nos seus fatores de inteligência emocional, elas tanto melhor vão conseguir conviver com esse ambiente. E eu quero chamar aqui a atenção, até porque vai fazer ponta com o que eu já falei antes. Quando se trabalha com inteligência emocional, existe a inteligência emocional sob duas... Eu vou tentar simplificar aqui a linguagem. Eu aviso isso porque senão alguns puristas possam me criticar.
Eu vou simplificar a linguagem. Inteligência emocional você pode olhar tanto pela ótica interpessoal ou como intrapessoal, ou seja, é a pessoa que olha a si mesmo, como é que eu me vejo, como é que eu reajo, como é que eu consigo dominar as minhas reações ou entender as minhas reações. E no caso dos relacionamentos com o mundo, com as pessoas, com a equipe que eu trabalho, como é que eu, da mesma maneira, consigo trabalhar as minhas reações em relação à equipe e entender as reações da equipe em relação a mim. Esse conjunto, ele, é claro, envolve estudos e há condições de se avaliar como é que a pessoa age e como é que ela reage e entende as suas emoções. E da mesma maneira, como é que, através de estudos aprofundados de competência, que a gente chama de axiologia, a axiologia é a análise do valor, como é que eu avalio as minhas competências, eu consigo verificar pontos fortes e pontos fracos, ou seja, competências que me ajudam naquilo que eu quero fazer, competências que eu preciso desenvolver para aquilo que eu quero fazer. Então, você hoje poderia dizer, resumidamente, o seguinte: há pessoas que elas naturalmente vão ter fatores da inteligência emocional e competências que são muito adequadas para este momento de mudança, que elas vão trabalhar remotamente, muitas vezes em casa, sozinhas, e que não terão impacto, elas conseguirão desenvolver o seu trabalho numa boa. Agora, há pessoas que, de alguma maneira, precisariam identificar determinadas situações de desconforto, algumas situações em que elas sentem que o desempenho não está adequado, uma perda de foco, e com isso, ao identificar, e aí é que eu diria que vem a cereja do bolo, o grande segredo, quando você identifica o que contribui para o seu trabalho, para o seu desempenho, ou está de alguma maneira faltando, está prejudicando, é nesse momento que você passa a se conhecer melhor. É o processo de autoconhecimento, é o processo de saber se identificar melhor, inclusive no que eu diria, na geração da autoconfiança, por se conhecer melhor, que você vai caminhar também melhor, aumentando o seu desempenho e sua produtividade. Não adianta você querer ganhar de um lado se existe alguma coisa que está faltando na sua competência, no seu equilíbrio, como você disse, alguns aspectos da inteligência emocional. Entendi. A minha percepção em relação ao que eu vejo ao trabalho remoto, quando o pessoal vai realizar essas videoconferências, é que tem faltado, parece, talvez eu esteja errado, né, ainda um certo refinamento em questão à liderança. Quer ver? Quando a gente participa de um grupo que tem 10, 15, 30 pessoas, né, fica faltando uma espécie de comando, né? Fica aqui muito claro a percepção da falta de organização, ou seja, todos querem falar ao mesmo tempo, às vezes saem diversas barbaridades, ou às vezes coisas assim, piadas mesmo, sem noção, entre as pessoas que estão fora do relacionamento virtual naquele momento. Eu percebo também que às vezes existe aí a falta de capacidade de se relacionar, uma falta de autoconfiança, disciplina, autocontrole, autoestima também lá embaixo para poder assumir um trabalho virtual. Eu percebo também, posso estar errado, quem quiser discordar, que esteja assistindo, pode colocar aqui suas perguntas, estamos aqui realmente para evoluir no assunto. É como o Mário disse logo no começo, nós não sabemos para onde vai, o que vai acontecer, e tampouco, né, temos uma noção clara, ou
ou totalmente como uma verdade única de que aquilo que a gente está pensando seja realmente o caminho que está seguindo. Então você pode escrever aqui um comentário se você discordar, né? Então, mas eu tenho uma percepção que muitas pessoas às vezes omitem de querer aparecer num vídeo, né? Para poder demonstrar determinados dados, uma falta de empatia, falta ainda de tato em relação do trabalho em equipe e uma habilidade interpessoal. Ouvir objetivamente, eu fiz uma anotação, e também eu percebo que talvez, né, seja o momento do líder agora ele se reinventar nessa nova realidade. Eu fiz uma pesquisa também pela internet e vi que algumas pessoas também estão compartilhando da mesma ideia, né? A sua percepção em relação a isso, nessas competências, elas precisam ser trabalhadas, ela precisa buscar mais conhecimento, se relacionar mais para poder enfrentar esse novo período que a gente está vivendo? Bom, de novo, são várias perguntas, eu vou tentar aqui organizar. Em primeiro lugar, é sim verdade de que há situações em que uma reunião é ampla, envolve muitas pessoas, e se não houver uma coordenação adequada da reunião, usando recursos, inclusive, de mandar todo mundo desliga o microfone, quando alguém for falar, levanta a mãozinha para falar, ou seja, é como numa sala de aula, parece brincadeira, mas é como numa sala de aula, levanta a mão para falar, e fala, e abre o som de quem vai falar. Se não existir um comando, a reunião vira uma bagunça e muita gente até sai da reunião. É verdade. Há uma certa falta de disciplina, até natural, né, porque tem coisas que são muito recentes, mas a gente mesmo em reunião presencial, mesmo numa sala, a gente às vezes percebe que as pessoas não estão todas elas sintonizadas, focadas com atenção máxima em quem está falando. Existe uma perda de energia no ambiente, mesmo presencial. Quando se está trabalhando em trabalho com uma reunião virtual, por exemplo, pode acontecer de alguém que está na reunião, toca o celular dele, ele começa a falar. E se ele estiver com o áudio ligado, ele vai estar conversando com alguém, o pessoal todo está ouvindo, e o pessoal está mandando mensagem para ele desligar o áudio, mas ele está falando no telefone e não está. Então, eu estou falando porque eu já vi acontecer isso. Isso traz prejuízo financeiro depois também. Não é só financeiro. Existe digamos assim, um mal-estar geral. Exato. Porque quebra a conversa que está existindo, que reuniu aquele pessoal, porque uma pessoa se distraiu e é indisciplinada. Então, o que você falou é verdade. Reuniões amplas hoje, quando se vai trabalhar com muita gente, às vezes até debatendo um assunto, é preciso que antes exista uma regrinha. E não é para ser chato ou para censurar, não, é para que isto funcione melhor. Uhum. Do contrário, haverá uma perda geral de desempenho, e as pessoas que muitas vezes são pessoas de um alto nível gerencial acabam saindo da reunião, se desligando e digamos, não contribuindo com aquilo. Um outro aspecto que você falou já entra numa questão de inteligência emocional, de autoconfiança, a pessoa que muitas vezes se sente envergonhada de falar, de participar, acha que não vai conseguir se expressar direito, mas isso a gente tem também numa sala de aula, numa reunião presencial. Pessoas que ficam quietas o tempo todo, pessoas que não se manifestam, e mesmo quando perguntadas, tem uma resposta muito pontual, muito curta. Então, neste aspecto, que eu acho é que as pessoas que têm qualquer problema de autoconfiança
em qualquer tipo de situação, o ideal é desenvolver este tipo de competências que são ligadas, né, à verbalização de uma ideia e possam se sentir um pouco mais à vontade. Ainda que correndo o risco de falar algo que não é tão pertinente ou cometendo algum erro de português ao falar, isso hoje em dia é o tipo da coisa que não se deve dar tanta atenção. Claro que é importante falar direito, né, mas se a gente fosse cancelar quem fala errado, a gente não teria mais comunicação na face da Terra, até mesmo em televisão profissional. Exatamente. E você colocou mais uma questão que eu quero trazer, é o seguinte: quando se fala em competência e comportamento, uma coisa é como a pessoa se comporta, como ela se comunica. Por trás disso existem motivações, ou seja, o que motiva a pessoa a ser daquele jeito, né? Agora, na base, a gente são aspectos de inteligência emocional e aspectos de competências. Se a pessoa valoriza e se sente com clareza numa determinada competência, aquilo gera autoconfiança e, portanto, ela trabalha com base naquilo. Se ela não se sente competente ou não tem muita clareza num determinado ponto, ela vai ficar titubeante e, portanto, não vai avançar dentro daquela área. E, no caso da axiologia, nós trabalhamos sempre com 3 focos, né, ou 3, entre aspas, mundos, né? O mundo da pessoa, né, o mundo dela olhando para si, o mundo do grupo, o mundo de quem está em torno e o mundo dos sistemas e das tarefas. Eu vou usar o seu exemplo, Alessandro. Você é uma mesma pessoa, do mesmo jeito, pensa de uma certa forma e você é transferido profissionalmente para a Ásia. Então, você é a mesma pessoa, tem os mesmos valores, você se vê de um determinado jeito aqui, aí você é transferido para a Ásia. E quando você chega lá, você encontra um outro, eu vou chamar, entre aspas, sistema, um outro ambiente, um outro sistema de vida. Na realidade, você não mudou, mas você, neste novo ambiente, nesse novo sistema, vai ter que ter o exercício de competências que aqui você não exercitava tanto, lá vai passar a exercitar. Então, algumas competências que você aqui nem sabia se eram fortes ou não, você vai precisar exercitar lá. E qual o melhor dos mundos? É que antes de qualquer coisa, você fizesse uma avaliação para gerar um autoconhecimento. Então, o que a gente sempre tem dito em vários trabalhos que a gente realiza é: busca o autoconhecimento, mas não busca de qualquer jeito, não. Sim. Procure utilizar de avaliações adequadas que possam te dar a informação, te subsidiar em aspectos que dizem respeito ao teu cotidiano. Seja no que diz respeito à inteligência emocional, seja no que diz respeito às competências avançadas que você tem ou que, em alguns casos, você precisaria desenvolver. E isto, com foco no trabalho remoto, faz todo sentido. O tipo de prestação de serviço, e aqui eu não estou me vendendo, eu estou apenas usando como exemplo, prestação de serviço que eu faço nesse sentido, a gente trabalha com 37 competências que são aceitas academicamente, cientificamente, como competências relevantes para quem vai fazer o trabalho remoto. Agora, se eu vou sair dessas competências que são divididas em 5 grupos, esses 5 grupos de competências mostram que eu preciso ter competência emocional para eu poder trabalhar remotamente.
Eu preciso ter uma visão estratégica dos resultados que eu tenho que obter. Portanto, eu tenho esse grupo de competências emocionais e estratégicas, também se unem ao grupo de competências motivacionais. E eu preciso ter, imagina, no meu dia a dia, eu vou me relacionar com pessoas, e sejam de equipe ou seja de uma forma episódica, eu tenho que ter competências de relacionamento. E no final das contas, eu estou sozinho, eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que ter competências disciplinares. Note que a gente aqui está estruturando e mostrando para todos vocês que estão vendo o seguinte: não é a competência ao acaso que a gente está falando, existem estudos que mostram quais são as competências e para cada um desses grupos. E existe também, para aqueles que exercem papel de liderança, um outro grupo de competências, são 13 competências, específicas para o líder. O líder precisa ter todo esse resto aqui, quando ele está trabalhando à distância. Mas ele vai exercer também algumas atividades de liderança que exigem outras competências. Na medida em que a pessoa identifica para essas competências como ela está, ela consegue, digamos assim, olhar melhor. Eu sou desse jeito, eu preciso melhorar aqui. É por isso que eu tinha essa dificuldade, ou por isso é que as coisas não estavam dando tão certo, porque eu não exercitava bem, ou eu não valorizava bem essa minha competência. Então, eu quis aqui trazer um pouquinho de conteúdo adicional para mostrar o seguinte: tudo que a gente está falando não surge do acaso. Há estudos e avaliações específicas que permitem dar a informação para alguém, aumentar seu autoconhecimento, conhecendo melhor, ganhar autoconfiança e poder desempenhar melhor o seu trabalho. Isso vale também, é claro, para o dia a dia do escritório, normal, para aquele cotidiano anterior. Mas como o foco hoje é falar em produtividade no trabalho remoto, no teletrabalho, a gente tem esse conjunto que eu quis aqui esclarecer. Interessante, né? Até para a gente concluir, uma pesquisa também afirmou que 35% dos empregados, eles amam as empresas que adotam esses tipos de adaptações que acabam beneficiando a todos os colaboradores. Antigamente, uma empresa, ela tinha aquele sistema mais rígido, você tinha que bater aquele cartão tal hora e depois você não podia sair, você não podia ser você mesmo, né? Depois adotou-se, com o passar do tempo, uma postura, entre aspas, um pouco mais flexível, colocando sala de jogos, puffs, podendo muitas vezes você ter uma mobilidade muito maior em relação aos seus horários, enfim, trazendo resultado. Então isso era importante. E agora, com com a habilidade remota, né, a gente encontra aqui que 78% aí dos colaboradores, eles amam essas alterações, mas a gente se encontra a uma realidade que muitos ainda não estavam adaptados. Embora o número é bem alto, mas o comportamento não acompanhou a reflexão de que a evolução seria importante e é bom para todo mundo, né? Oi? Deixa eu fazer aqui um comentário. Claro. Em relação a isso que você falou do comportamento. Eu conheço vários casos de empresas que tentaram criar um ambiente mais social e mais de paz e harmonia para os seus colaboradores, inclusive colocando algumas salas de massagem com massagista para em alguns momentos que a pessoa estava muito tensa, poder tirar a atenção e a pessoa voltar ao trabalho, ou então, em alguns momentos que ela estava cansada, um sofá lá para
para dormir, ou seja, é uma liberdade que todo mundo se espelha nas grandes empresas de tecnologia americanas, mas infelizmente você no Brasil tem um problema, eu falando de Brasil não quer dizer que seja o único, existem aqueles que abusam e acabam fazendo com que uma liberalidade seja prejudicada pelo abuso. Exatamente, eu concordo. Então, esse exemplo que eu estou dando, muita gente que acabava ficando mais no cafezinho, no bate-papo, e nessa área social do que propriamente... E não produzia, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, essa coisa que você falou da liberalidade de horário, né, o ponto flexível e etc. Mas nem todo mundo, eu acho, consegue entender e trabalhar bem com isso. E tanto é que hoje há empresas, eu diria empresas muito grandes, que instalaram o ponto eletrônico para os seus funcionários. O funcionário está em casa, mas ele tem um horário lá para bater ponto, para mostrar o seguinte, ó, eu já bati o meu ponto, então eu não estou mais por conta da empresa, então não adianta me chamar. E se alguém ligar para a pessoa vai acionar de novo o ponto para mostrar, entrou em hora extra. Então, veja que esta relação, por isso que eu disse logo no início do nosso bate-papo, muita coisa na relação trabalhista vai ainda precisar ser ajustada e adequada. Mas outra coisa também é as pessoas vão ter que ajustar os seus comportamentos a uma nova realidade, para não prejudicar, muitas vezes, uma liberalidade que a empresa está dando. Exatamente. E você citou bem o caso das empresas que geram um ambiente social para eu. Você já ouviu falar na palavra eustresse? Não, ainda não. Então aqui fica para o encerramento aqui, ó. Exatamente. Até eu escrevi um artigo recente sobre isso. Todo mundo conhece o estresse, a expressão estresse em português, né, com aquela visão, aquela conotação de um estresse externo, né? negativo, algo ruim, etc. Porém, existe o estresse positivo e que esse estresse positivo é aquele momento em que você gera uma atenção com foco máximo, atenção máxima no que você precisa realizar. Como você já praticou esporte, é aquele momento... Exato, o estresse positivo. O atleta está totalmente focado no resultado. O que acontece também dentro da empresa, um empresário, um gestor, um colaborador. É aquele momento em que você gerou uma atenção com foco máximo, atenção plena no resultado que você precisa atingir. Este estado de tensão, ele é positivo e ele é chamado de eustresse. Uhum. Então, essa expressão significa que eu vou caminhar para uma coisa que é muito focada em uma dedicação plena. Uhum. Se a gente conseguir que cada pessoa, juntando suas competências, suas preparações, sejam elas físicas ou psicológicas, emocionais, mentais, caminhe para atender o objetivo que ela tem que atingir, seja no momento presencial, no momento virtual ou à distância, ela estará gerando esse estresse positivo e caminhando para um resultado e um desempenho melhor, que é o que as empresas esperam, e é claro, cada pessoa também espera, porque, afinal de contas... Caio, ainda bem que está finalizando. Fui eu que caí dessa vez, hein? Foi? Foi. Que coisa. Finalzinho. Eu estresse. Eustresse. É o nome técnico, né? De sprint.
sprint final, aquele foco máximo que você dá. Hoje as empresas, elas